Olá pessoal, esse é o canal Ponto Arquivo e hoje eu vou falar sobre a incrível escritora Clarice Lispector. Vamos embora pro vídeo. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 em Shechensk, na Ucrânia. É uma pequena cidade localizada na região de Vinnytsia, que é hoje alvo dos ataques das tropas russas, devido à guerra que se iniciou em 24 de fevereiro de 2022. Clarice chegou ao Brasil com sua família ainda bem pequena, aos 2 anos de idade, e praticamente junto com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 18 de fevereiro de 1922. A sua família era de origem judaica e veio para o Brasil para fugir da perseguição aos judeus que era crescente na Europa, e também da Guerra Civil Russa que ocorreu entre 1917 e 1922. Durante esse período, a Ucrânia estava lutando para se tornar independente da Rússia. Seu pai, Pic Hans Lispector, e sua mãe, Mania Lispector, e suas duas irmãs, Tânia e Elsa, logo se estabeleceram em Maceió, onde ficaram por um tempo e depois foram para Pernambuco, onde Mania faleceu quando Clarice tinha apenas 9 anos. Clarice se mudou para o Rio de Janeiro e, em 1939, começou a cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e concluiu em 1943. Ainda em 43, ela se naturalizou brasileira e se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente, e morou em vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, por conta do trabalho de Mauri. Seu primeiro conto, Triunfo, foi publicado na revista Pan em 1940. Lançou seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, 3 anos depois, em 1944, quando ela tinha apenas 23 anos. O livro foi bem recebido pelos críticos e pelo público. Clarice trabalhou muito tempo como jornalista e entrevistou, por exemplo, Tom Jobim, que inclusive foi seu padrinho do primeiro festival de escritores quando ela lançou o livro A Maçã no Escuro. Entre 1952 e 1961, ela usava o pseudônimo de Teresa Quadros. Trabalhou como tradutora e colaborou com publicações para a revista Senhor e o jornal A Noite. Traduziu cerca de 35 livros de diferentes gêneros. Escreveu cerca de 450 colunas destinadas ao público feminino e aproximadamente 5.000 textos dos mais variados tipos, como ficção, notícias de moda, conselho, crônicas, principalmente, culinária. Como entrevistadora, cerca de 100 textos. Trabalhou também no Jornal do Brasil, onde escreveu diversas crônicas. O livro A Descoberta do Mundo reuniu 468 crônicas, publicadas originalmente na coluna semanal, que era mantida no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Em 1949, ela publicou seu segundo livro, O Lustre. Clarice escreveu também outros romances como A Cidade Sitiada, 1949, e Um Sopro de Vida, 1978. Seus livros eram marcados pela sua originalidade e intensidade, e um estilo único de escrita. Clarice viveu em uma época marcada por transformações culturais e políticas no Brasil e no mundo. Uma delas é a terceira fase do modernismo, também conhecida como pós-modernismo ou geração 45, que ocorreu entre os anos de 1945 e 1960, e que Clarice fez parte. Alguns dizem que esse período vai até os anos 70 e outros até os anos 80. O modernismo teve forte influência sobre a literatura brasileira. Lembrando que em 1945 foi o ano em que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e no Brasil Getúlio Vargas foi deposto. Clarice escreveu em vários gêneros. Entre eles temos o romance, com o livro A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela, Água Viva, A Maçã no Escuro, que eu já tinha mencionado. Conto temos publicações em coletâneas como Laços de Família, Felicidade Clandestina, A Legião Estrangeira, Crônica, Correio Feminino e A Descoberta do Mundo, que eu também já tinha mencionado.
Literatura infantil: A Mulher que Matou os Peixes e O Mistério do Coelho Pensante. Entre seus livros mais populares estão A Hora da Estrela, 1977, Laços de Família, 1960, A Paixão segundo GH, 1964 e Água Viva, 1973. Clarice pintou uma série de quadros entre os anos de 1960 e 1970. Em 1967, ela teve uma das mãos queimadas no incêndio provocado por um cigarro que ficou aceso enquanto ela dormia. Clarice tinha a língua presa, mas existia a possibilidade de fazer uma cirurgia, mas ela não quis, pois considerava o procedimento muito doloroso. Muitos acreditam que a maneira como ela falava era consequência do sotaque por ter nascido na Ucrânia. Clarice faleceu em 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro, um dia antes do seu aniversário, em decorrência de um câncer de ovário. Seus livros foram traduzidos para diversas línguas e continuam sendo lidos e estudados em vários países. O centenário de Clarice ocorreu em 10 de dezembro de 2020. Existe uma entrevista muito interessante da Clarice no canal da TV Cultura, que eu vou deixar aqui na descrição, porque vale muito a pena ver. Ela fala da carreira como escritora e de como ela se sente naquele momento. Vale muito a pena ver mesmo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever e de dar uma olhada no nosso Instagram, que eu pretendo postar algumas coisas bem legais lá. Até a próxima!